Olá, gente. Tudo bom? Então vamos para a nossa live de hoje. Bom dia, boa tarde. Nossa, eu sempre insisto em falar bom dia, né? É boa tarde. Então, hoje a gente vai falar sobre o mundo das emoções. A gente vai começar uma série de pequeninhas lives, dando continuidade a essas lives que eu estou fazendo toda terça-feira. Só não fiz semana passada porque eu fiz uma cirurgia aqui, tirei 2 sisos. Minha filhota Luísa, ela é cirurgiã dentista, e aí eu não consegui falar, né? Sexta-feira eu fiz a cirurgia, mas fiquei aí, quietinha, sem poder falar muito. Então, estamos recomeçando. Só foi uma semana de intervalo. Então, hoje a gente vai começar uma série, né, de lives com este tópico, com este assunto. E hoje a gente vai conseguir, vou trazer para vocês algumas informações para a gente entender, compreender de uma maneira mais generalizada, de uma maneira mais ampla, essa questão do mundo das emoções, porque tem muita coisa para a gente conversar. Então, a gente vai começar perguntando assim, né? Por que será, né, que o mundo das emoções, que as emoções, elas nos aterrorizam tanto? Por que a gente tem tanto medo das emoções? O que será que acontece, né, conosco de uma forma assim, bem clara, bem nítida, que a gente tem meio que um pavor, meio que um terror em relação às emoções. Então nós viemos de um analfabetismo emocional. Eu canso de falar isso, tem algumas lives minhas sobre emoções, tem vídeos meus lá no meu canal do YouTube também, mas aqui a gente vai falar de pedacinhos em pedacinhos para poder ficar uma coisa mais fácil, todo mundo poder acessar, poder ouvir rapidinho, não ficar cansado de ouvir, que a gente tem gente que não gosta de ouvir uma live de 1 hora, tem gente que não gosta de ficar vendo vídeos mais longos, então eu resolvi compartimentalizar assim, né, pra gente poder otimizar essa informação que eu acho que é tão importante, porque esses anos todos eu venho estudando, venho trabalhando com este tema, né? E não só como psicóloga, né, consteladora familiar, mas também comigo, como pessoa, né, para eu entendendo os meus processos, buscando me tornar uma pessoa melhor, graças a Deus. Mas não perfeita, porque isso não existe. Então, assim, administrar as emoções, né, ela vai colaborar com a gente, pra gente dar um salto, assim, na nossa vida, né, trazer uma consciência maior, um conhecimento maior desse mundo das emoções, vai facilitar a gente numa série de quesitos. E aí eu gosto muito de começar com as emoções básicas, que vai ser o tema das próximas lives. A gente vai falar de cada uma das emoções nas próximas lives. Hoje eu vou dar um parâmetro mais generalizado pra gente entender o que diabos é isso, o mundo das emoções, né? O que é que eu tô falando? Porque a gente é analfabeto emocional. A gente não tem essas aulas quando a gente nasce, né, dentro da nossa família, na instituição familiar, porque os nossos pais também não tiveram. A gente não tem essas aulas, né, dentro da escola, por mais que a gente veja aí revoluções de teóricos e de conhecimento e de profissionais buscando inserir esses conteúdos, essas informações a respeito das emoções em várias instituições, isso ainda é muito superficial no meu modo de perceber e de entender, tá? Porque querer colocar como se fosse, como é que se fala? Né, uma cartilha, não existe cartilha, a gente está falando do mundo da subjetividade, a gente está falando do ser humano, da singularidade que descreve cada um de nós. Então é muito importante que a gente entenda o que significa esse mundo das emoções, para que a gente possa ir buscando cada vez mais administrar a nossa vida com qualidade, trazendo uma consciência maior, e consciência é amor. Eu aprendo muito isso. Eu estudo com pessoas que falam sobre esses assuntos, estudo livros. Na minha prática como psicóloga e consteladora familiar, a gente estuda isso, além de atuar com isso. E eu sei que eu tenho eu tinha, né, um cliente antigo, muito fofo, muito querido, meu, que quando a gente conversava a respeito deste assunto das emoções básicas, né, eu lembro que a gente tinha, assim, altos embates no bom sentido no setting terapêutico, porque tudo é a gente, tudo tá dentro de nós, tudo somos nós, o entorno é só uma informação que a minha alma, né, meu self, ele lança para o universo,
para trazer aquelas experiências que eu preciso para o meu crescimento, para a minha evolução, para o meu entendimento, para uma compreensão maior, para uma consciência maior, para eu poder ter mais qualidade de vida em todos os aspectos. Então a gente era muito assim, mas como assim? Não é a minha responsabilidade? Não é do outro, é só minha, né? Porque se me afeta, é porque toca em conteúdos meus, é porque toca em feridas minhas. Então, quando a gente fica, né, irritado, quando a gente fica triste, quando a gente sente medo, por exemplo, que são as emoções básicas que a gente vai falar nas próximas lives, e eu vou trazer 4 básicas, né? Existem teóricos que trabalham com 8, aquele filme Divertidamente trabalha com 5, medo, raiva, tristeza, alegria e medo, mas eu vou falar basicamente das 4, porque eu acho que quando a gente entende as emoções no basicão, a gente começa a querer e a se possibilitar, querer entender o mundo dos sentimentos e inclusive administrar as nossas emoções e a nossa vida emocional para ir para o próximo nível, né, que é o mundo dos sentimentos, né? E aí para isso a gente tem que aprender o básico, né? Assim como os animais, nós temos reações emocionais, né? Os animais também têm, só que os animais não sentem, eles percebem as emoções, eles sentem no sentido emocional do termo, mas o sentimento é algo mais elaborado, precisa de um pensamento, de uma psique para poder elaborar, né? E aí eu volto lá para minha live anterior que eu falei sobre uma pesquisa feita sobre os pensamentos, que é bem interessante, depois se vocês quiserem olhar, é bem legal para a gente ver a qualidade dos pensamentos que a gente tem. Então, elaborar, né, desenvolver uma boa administração dos pensamentos vai favorecer a compreensão das emoções, tá? O medo que a gente tem desse universo das emoções, ele é gigante, 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 né? E haja vista aí a quantidade de doenças que a gente desenvolve, de desequilíbrios comportamentais que a gente manifesta. Isso tudo porque esse mundo das emoções, ele é muito empobrecido, ele é muito desconhecido, né? E porque falta mesmo, né, oportunidades e inserir mesmo isso no nosso mundo aí da educação como um todo, né? Então, quando a gente vai buscar um processo de integração desses conteúdos emocionais, né, o equilíbrio ele pode se instalar, porque o ponto-chave do equilíbrio emocional, de uma atitude equilibrada emocionalmente, é justamente a gente entender como é que a gente busca esse ponto de integração desses conteúdos emocionais. Não significa que eu vou ter uma vida equilibrada 24 horas, não significa que eu não vou me desequilibrar. Equilíbrio das emoções significa que eu vou perceber algo que está me afetando, me desequilibrando emocionalmente, e eu vou buscar entender o que eu estou sentindo com aquilo. Lembra quando eu falei numa das primeiras lives sobre amor próprio e auto-amor? Quando eu falo do auto-amor, a diferença de um e de outro, né? O auto-amor, essas lives estão todas gravadas aí no Instagram, tá? Podem ir lá no IGTV, que vai estar tudo lá bonitinho. E também tá lá no meu canal do YouTube. Então, quando eu tô percebendo, eu estou me perguntando o que eu sinto, eu me possibilito entrar no mundo das emoções, né? Só que eu entro nesse mundo das emoções, eu consigo perceber o que eu sinto quando eu me observo, quando eu paro para poder perceber. Então, o auto-amor é aquela coisa assim, o quanto que eu percebo o que eu sinto a respeito das coisas. E a gente vive num mundo muito automático, num mundo onde a gente tem que dar respostas, num mundo onde a gente fica muito no racional, muito no eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que pagar boleto, eu tenho que conversar, eu tenho que entender, é muito do racional e ninguém para sentir. Então a gente é muito empobrecido, né, em relação ao sentir, né? E aí parece que é um bicho de 7 cabeças. E é mesmo. Eu tive um sonho essa noite, que eu tô vivendo meus processos emocionais, e o sonho que eu tive foram de monstros e monstros, né? Tava minha terapeuta aqui de um lado, os monstros gigantes do outro, e eu aqui no meio. E eu olhava para ela e olhava para os monstros. Como que eu preciso olhar para isso que eu sinto? Porque as situações, nós vamos viver as situações das mais diversas possíveis. A maneira como a gente vai interpretar essas situações, essas reações que a gente tem diante dessas situações, é que são esses monstros.
Porque como a gente não está acostumado a nos educar emocionalmente, a gente vai passando por esses desequilíbrios que são expressados de diversas formas, né? Mas de diversas formas mesmo, né? E aí, o sonho, ele é uma elaboração, né? O mundo das emoções é um mundo do imaginário. A gente tem que ir para o mundo do imagético, né? A gente tem que acessar isso de um outro lugar, porque racionalizar, né, entender as coisas de uma maneira assim bem racional de compreensão, isso não é tão difícil, mas compreender esse mundo das feridas emocionais que a gente carrega, feridas emocionais que estão inseridas dentro de nós desde o momento que a gente tem a concepção, aonde tem ali meu pai e minha mãe, ou, né, seja ela com sua concepção da forma que for, sempre tem um espermatozoide, um óvulo ali que se junta, que faz aquele boom, explode e dá o início à existência de um ser subjetivo singular. Então, eu tenho ali 50% dessas células do meu pai e da minha mãe e eu tô me formando como um ser singular. Então, ali, eu já começo a registrar dentro deste lugar aqui, deste corpo, desta mente, de tudo aqui, eu já começo a registrar experiências, sensações e que vão ser, e que tem esse cunho emocional, a lembrança, né, da nossa memória celular, ela é uma memória emocional. Então, por exemplo, eu tô tensa, tá? E aí eu começo a sentir isso aqui meu tudo duro, só que eu não percebo, é automático. Isso aqui tá duro, tá automático, não tô percebendo. Aí eu vou fazer alguma coisa, eu começo a perceber uma dor assim de repente, nossa, mas eu tô com torcicolo, aí eu tô dormindo mal, eu durmo assim, eu durmo assado. E a gente começa a querer justificar aquilo que o nosso corpo tá conversando conosco, porque a gente não acessa as emoções, a gente não aprende. Isso devia ser ensinado desde pequenininho. A forma da linguagem, né? A linguagem das emoções deveria ser conhecida, deveria ser possibilitado a gente conhecer para que a gente pudesse educar as crianças com as quais a gente convive, tem responsabilidade e até para poder favorecer esse entendimento das pessoas fazerem essa leitura. Só que a gente não tem essa leitura, a gente não aprendeu. Então o que faz? A gente vai com esses registros que a gente vai esses registros que vão sendo colocados dentro de nós ao longo da vida, ao longo de todas as experiências que a gente vai experimentando, desde a barriga da nossa mãe, quem acredita em outras existências, desde outras existências, tem aí várias referências sobre isso, para quem, né, acredita que a gente traz outras coisas de outros momentos que a gente já viveu em outras situações, outras dimensões, mas mesmo que você não acredite nisso, não tem problema, isso, a gente guarda, é isso mesmo, Maria Eduarda, a gente é educada a guardar. E esses registros, eles estão no inconsciente. Eles estão lá naquele mergulho, lá daquele o oceano, não tem o oceano, a superfície, não tem aquele pedacinho de gelo do iceberg. Aquilo ali é que a gente tem conhecimento, é muito pequeno. É um pedacinho muito pequeno, se você colocar como referência aquele número, aquela gigantesca massa de gelo que tem abaixo da superfície, que é onde estão os nossos pensamentos, sentimentos, todos esses conteúdos que a gente vai registrando e a gente guarda, a gente bota lá dentro, a gente tranca com chave, joga no fundo do mar, porque é muito apavorante, porque a gente não foi educado a buscar recursos para poder identificar e poder saber o que fazer com aquilo, né? Porque na verdade é isso, a gente não sabe o que fazer com esses conteúdos, a gente não tem noção desses conteúdos que nos habitam aqui dentro, a gente precisa aprender, quando eu falo de aprender a administrar as emoções, de gerenciar as emoções, é buscar e conhecer. Qual é a primeira pergunta que eu tenho que me fazer? O que eu estou sentindo, né? A gente, quando pergunta isso para a grande maioria das pessoas, inclusive para nós mesmos, a gente muitas vezes para e não tem resposta. Às vezes a gente tem alguma resposta ou outra, fala uma coisa mais racional, de querer entender, mas o que eu sinto, né, é muito efêmero, assim, sei lá, parece que não tem consistência, né? Porque a gente não aprendeu a entender esse mundo das emoções. Então vamos começar com uma coisa simples, tá? O que é uma emoção? Uma emoção é uma reação diante de algo.
Essa reação, igual os animais, tá? Você tá aqui, você dá um chute num cachorro, Deus me livre e guarde, né? Você empurra um cachorro, empurra um animal qualquer, principalmente o cachorro. Falar de cachorro, né, que é mais fácil. Todo mundo, a maioria tem. O que acontece? O cachorro, ele vai reagir, porque ele tá ali, ele deu alguma coisa, acionou de sobrevivência. Caramba, tô me batendo, deixou morder, deixou como é que rosnar, sei lá, qualquer outra coisa que o animal faça, né? Então ele vai na reação. Isso é o nosso componente. As emoções, elas são reativas, são reações que a gente tem diante das realidades, das situações pelas quais a gente vive. Só que essa reação, ela é muito instantânea, ela é muito rápida, né? Tem um cara, né, o Paul Ekman, que foi até um teórico que fala sobre as emoções, que até tem uma série aí que já passou muito tempo, que é o do Lie to Me, que era um cara que identificava, né, as expressões assim, faciais, microexpressões, né, que expressavam as emoções. É bem interessante esse trabalho dele, o livro dele, enfim. Então essas reações, elas são muito instantâneas, muito rápidas, muito automáticas. Mas se a gente para querer entendê-las, a gente vai ter que usar a nossa razão para isso. Como é que a gente vai entender? Então eu tô ali, vivi uma situação qualquer, tô aqui diante de uma situação qualquer. A reação que eu tenho, ela é de acordo com a interpretação que eu faço. Então se a minha interpretação é X, vai acionar uma emoção Y, né? X no caso, né? Se a minha reação é Y, vai acionar uma emoção Y. Só que quando eu conheço isso, quando eu entendo, eu começo a me autorresponsabilizar por aquela reação, ao invés de dizer que foi o entorno que me causou. A pessoa que gritou comigo, isso que aconteceu, não sei o que lá da política, não sei o que lá da pandemia, blá, blá, blá. A gente está sempre colocando fora, né, responsabilizando o evento, a situação, por aquilo que eu sinto. E a gente tem muita dificuldade de acessar aquilo que a gente sente, aquilo que está aqui dentro de nós, esses conteúdos emocionais que muitas vezes são feridas emocionais. E quando o conteúdo ele está bem elaborado, as coisas fluem. Quando o conteúdo ele não está nem acessível e muito menos bem elaborado, né, isso vai uma distorção, isso vai causando ruídos na comunicação. Na nossa comunicação conosco, na nossa comunicação com as pessoas, na nossa comunicação como um todo. A gente pode fazer uma analogia, por exemplo, com um instrumento. Eu tenho um violão, né? E aí o que eu faço com aquele violão? Ele toca uma música. Se eu começo a pegar aquelas cordas, né? Eu sei lá, eu não entendo muito eu não sei tocar. Mas assim, você pega o violão, aí você começa a dedilhar o violão. Se você não souber compor aquelas notas, fazer uma harmonia naquela nota, o som que sai é um som muito ruim. É uma coisa muito louca, muito insuportável. Mas se você sabe, né, entende, né, das notas musicais e cria uma harmonia, aquele som, aquela música, ela é uma delícia. Então as emoções é como se fossem essas notas que a gente precisa primeiro conhecê-las, saber o som de cada uma e a composição de uma com a outra para surgir uma melodia. Então isso é muito importante que a gente... E aí essas feridas emocionais que a gente guarda aqui dentro, que tá tudo guardadinho aqui dentro, né, que tá num conteúdo muito reprimido. Porque o que a gente aprende quando é criança? Né? A criança tá ali chorando, a gente faz de tudo para ela parar de chorar. A gente sequer quer entender o que faz uma criança chorar. Então ela expressa as coisas que ela necessita através do choro. Então o choro, ele passa a ser desagradável para todo mundo que tá ali cuidando daquela criança, porque as pessoas não querem entender. Porque eu não consigo acessar o que eu sinto, quanto mais eu ficar aberta a entender uma criança aquilo que ela tá tentando expressar, porque ela não sabe falar. Né? E muitas vezes até a fala da criança, a fala de um adulto, tá ali por trás. O que está coberto, o que está cobertando aquela fala ali? Muitas vezes a expressão corporal ela vai falar muito melhor. Então a primeira reação que eu tenho diante das situações, elas são reações mesmo. Né? E aí vai desencadear uma emoção, mas de acordo com a interpretação que eu faço. Só que isso é muito rápido. E se eu não promovo para mim, se eu não busco para mim esse entendimento, essa compreensão, né, eu acabo distorcendo as coisas, desenvolvendo em mim vários desequilíbrios de doenças físicas, de doenças comportamentais, de comportamentos que muitas vezes a gente fala, fulano, ele é uma pessoa muito rígida, muito difícil. Não, ele está desequilibrado emocionalmente para apresentar este comportamento.
né? Então, e aí as justificativas são várias que a gente acaba dando e entendendo e aprendendo, e aí esse mundo das emoções ele fica muito distante de todo mundo, e aí as coisas ficam acontecendo e a gente não consegue entender, até que acaba virando crônico, né? As dificuldades nas comunicações comigo provocam dificuldades na comunicação com o meu parceiro, com a minha parceira, com meu filho, com a minha filha, com a minha mãe, com meu pai, com quem eu trabalho. E aí, mas primeiro é comigo mesma. Então, entender o meu mundo, o mundo das emoções que tá aqui vivendo aqui dentro, é muito importante. Então, o primeiro passo é a gente se perguntar o que a gente sente. Se a gente está com dificuldade de entender ou de trazer à tona essa informação, ou de trazer clareza para essa informação, a gente tem que buscar ajuda sim num profissional que é o qualificado para isso. E nós psicólogos fazemos isso, né? É por aí que a gente tem que ir transitar, né? Então essas mensagens que essas emoções elas vão enviando o tempo todo para nós, elas vão sendo enviadas às vezes de uma maneira muito distorcida, porque como a gente não tem esse conhecimento, a gente não sabe decodificar essa linguagem das emoções, a maneira como a gente expressa de uma maneira distorcida nas mais variadas formas. É como se, imagina aqui, quem está assistindo a minha live aqui ou vai assistir depois e tem falha na internet, não fica aquela coisa, eu fico travada, né? Eu fico, ou então com aquela bolinha ali, ou então eu fico, né? Falo uma palavra e daqui a pouco some, daqui a pouco você pega, aí você não consegue ouvir a frase toda, você fica sem entender. Então é assim que acontece quando a gente não vai debruçar, quando a gente não mergulha no mundo das emoções para buscar compreendê-la e aprender a administrar e a gerenciar para poder integrar esses conteúdos emocionais na nossa vida e parar de ter essas distorções e de viver essas distorções. Gente, isso é para sempre, tá? Eu sou psicóloga já há muitos anos, eu trabalho como psicóloga, como terapeuta, eu trabalho com constelações familiares, outros recursos também, outras técnicas, e eu faço terapia, e eu vejo, até contei aqui no início da live do sonho que eu tive da minha psicóloga ali intermediando os meus monstros, porque é assim, a gente precisa do outro para entender. Muitas vezes essas informações, esses conteúdos estão lá no nosso sistema familiar, por exemplo. Aí vem as constelações familiares, as técnicas mais sistêmicas, nos dizer de outras coisas importantes para a gente acessar. Não é fácil. O centro que regula tudo isso é o nosso self. Então a gente tem aqui no nosso mundo, né, o nosso ego, que é essa camada, essa estrutura que se comunica com o mundo, mas na verdade a gente precisa, né, trabalhar essa camada de ego para a gente poder ir acessando o self, que é o nosso patrão, vamos dizer assim, que é o nosso dono, que é aquilo que nos conduz. E aí a gente vai entendendo os motivos de determinadas situações acontecerem na nossa vida, a gente vai conseguindo entender o motivo de determinadas situações não acontecerem na nossa vida. Será que isso é de verdade algo que realmente faz sentido para mim, ou é algo só mais egóico, mais superficial? Então a gente procurar nos entender, esse mundo da subjetividade, da singularidade, não tem cartilha, e não tem regra, não tem norma, não tem livro que dê pra gente os passos. Por quê? Porque é muito singular de cada um, não tem ninguém igual a Magda. A situação que a Magda tá vendo, que sou eu, ela é única e exclusiva de mim. Então tem a ver com tudo que eu já vivi, já experimentei, já registrei. Eu tenho uma irmã gêmea. Então essa minha irmã gêmea, a gente nasceu junto, a gente tem várias características ali. Muitas coisas a gente viveu juntas ali, grudadinha dentro do útero da nossa mãe, né? E a forma como cada uma registrou e como cada uma traz isso e expressa isso na vida é muito singular, é muito único, né? Até por causa das próprias outras experiências de informações e conteúdos que a gente vai buscando. A gente já tá para finalizar, né? Então, assim, buscar essa consciência desse mundo, né, de entender esse processo básico, né, da reatividade, entender que essa reação primeira é uma reação emocional, ela é natural, ela é normal, ela é de sobrevivência, mas quando eu aprofundo esse conhecimento, que eu vou mais para dentro de mim, para entender e compreender, eu vou conseguir ir para um outro nível, que é o nível dos sentimentos. E aí a minha atitude vai ser uma atitude muito mais adequada e coerente com a minha vida, até para tomar decisões mais consistentes, mais adequadas, mais equilibradas e voltar para o meu equilíbrio. Porque a gente, no fundo, tem que voltar para o equilíbrio mesmo. E isso é algo
que é necessário que a gente aprenda. Só que o mundo aí à volta está nos distraindo demais e a gente adora ser distraído de nós mesmos, né? Então, o maior inimigo de nós, quem é? Somos nós. Não existe ninguém, nem nada no mundo que seja nosso inimigo, que não seja nós mesmos. Então a culpa não é do fulano, não é do ciclano, não é colocar isso para fora, né, projetar nas pessoas e no mundo e nas situações aquilo que não tá legal aqui dentro é muito cruel consigo próprio e com quem é que tá ali envolvido nessa situação. Então querer olhar para isso que está aqui dentro, para nós mesmos, entender esse mundo, essa linguagem das emoções, é um caminho bem interessante e bem saudável. Que aí eu convido vocês a entrar nesse caminho junto comigo nas próximas lives, onde a gente vai falar de cada uma dessas emoções bem basicamente, para a gente poder entender esses comportamentos que são básicos, né? É igualzinho, gente, a gente não aprende uma conta de dividir e de multiplicar. Primeiro a gente tem que aprender a somar e a diminuir para aprender a multiplicar e a dividir. Então tem tudo um processo, tem tudo uma coisa antes, né, daquilo. Então não adianta eu querer entender tudo e ir lá na frente se eu ainda não conseguir entender o básico, aquilo que é estrutural, tá? Então, obrigada aí pela presença de vocês, tá? Aguardo vocês, então, semana que vem, toda terça-feira, meio-dia, estamos aqui. E nas próximas livezinhas vamos falar, então, de cada uma dessas emoções pra gente poder entender e começar a aprender a essa administração básica aí pra gente ir, né, cada vez mais e... como é que fala? E aprimorando e buscando essa qualidade, entendendo esse mundo aí e deixando de ser esse analfabeto emocional que nós somos, né? Buscar um pouquinho mais essa compreensão e passar de ano. Que eu acho que é isso que a gente tem que aprender, tá bom? Então, ó, um beijo no coração de vocês, obrigada aí. E a vocês também que vão assistir depois, meu muito obrigada, tá? E aguardo vocês semana que vem. Tchau, gente!